Olá a todos, boa noite. Estamos chegando aqui ao fim da rodada de apresentações do Level Up do segundo semestre de 2022 e como grande parceiro, eu tenho aqui a honra de trazer a IM Designs com uma trilha de realidade virtual com a Unreal Engine, né, e o C++. Eu tenho aqui comigo, né, e aí já faço os cumprimentos e agradeço a participação, o Ricardo, né, o Marcelo, a Carol e a Ana, né? A Carol e a Ana elas vão ficar de backstage ali. Ricardo e Marcelo vão tocar a apresentação. Gente, sejam muito bem-vindos a esse canal aqui do ICEI, né? O nosso Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. Professora Simone também aqui conosco. Mandar um abraço grande para todo mundo que já está aqui. Quem chegou vai estar chegando. A galera vai começar as apresentações. Ricardo, Marcelo, a palavra está com vocês. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui nesse espaço aqui do ICEI. Opa, tudo bem, pessoal? Prazer aí estar falando com um pessoal novo, né? A gente fez aí esse circuito falando nas unidades e finalmente estamos falando aqui online. Agradecer a oportunidade, né? E reconhecer assim o trabalho fantástico que os professores de vocês estão fazendo, né? Para proporcionar essa aproximação da, das empresas, né? De tecnologia e os cursos voltados para essa área. Enfim, eu sou sócio aqui da empresa. O Marcelo, ele vai se apresentar, ele vai ajudar a gente aí, ele é o cara aí com domínio técnico, né? Ele é programador aqui com a gente, acho que ele tem também, igual ele tem se apresentado, falar um pouco sobre ele e, enfim, falar um pouco sobre esse conteúdo. Mas vamos lá. Marcelão, eu vou começar aqui. Quando chegar na sua parte, por favor, faz uma breve apresentação sobre você mesmo, tá? Igual você fez mesmo lá e vamos tocar isso daqui. Então, nós somos da IM Designs, né? Uma empresa agora radicada aqui em Belo Horizonte. Então, somos mineiros, né? A nossa história iniciou com um time que acredita de verdade nessas tecnologias, tá? Como a próxima plataforma computacional. Então, isso eu acho que é bem bacana e vai muito além do interface, mas é a plataforma que a gente pensa que é a evolução da interface que vai nos permitir usar melhor e extrair mais poder da computação. Então, aqui a gente tem a Mônica, o Ricardo, a Hanna e o Igor, somos os sócios da empresa e não por coincidência somos família também, tá? O Igor é meu irmão, a Mônica é minha mãe e a Hanna é minha cunhada. Vocês vão ver que nós fomos comprados por um grande grupo familiar também. Eu vou passar os vídeos porque eu acho que aqui o stream não fica tão legal, mas a gente vai disponibilizar os links dos vídeos, tá? As meninas vão passar para o professor e depois a gente vai ter os vídeos. Na verdade, no nosso site, eu vou colocar o site aqui, Isso, vocês vão tem, ter. tem na home do site de vocês, né, Ricardo? Eu colo aqui no chat para eles. Pode seguir que eu colo. Legal. E aqui vamos falar um pouco da nossa história. Então, essa história meio pomposamente começa ali em Nova York, mas na verdade é muito mais ralação do que glamour. Então, o Igor, que é o nosso CTO, tá? Ele, dentro do histórico acadêmico dele, da carreira profissional dele, culminou depois dele passar por algumas universidades lá nos Estados Unidos. Ele recebeu alguns convites de Chicago e, por fim, ele começou Iowa, Chicago e, por fim, lá no NIU, né, que é a Universidade de Nova York, onde ele ficou no Innovation Lab. Até para a galera de jogos, né, ele foi rebatizado depois como Game Innovation Lab, é uma das referências no mundo, tá? Para pesquisa, tipo assim, de lá saíram muitas coisas legais, tinha um foco muito grande com inteligência artificial, inclusive o StarCraft, a AI saiu de lá, de pesquisadores de lá, enfim. É super interessante essa trajetória dele. Começou com robótica e hardware, então ele fez sensores de umidade, de temperatura, de altíssima precisão. Isso aí foi evoluindo e foi onde a gente teve a oportunidade, né, há uns 8, 9 anos atrás, de entrar em contato com a tecnologia de realidade virtual, através do primeiro kit, né, o DevKit 1,
do Rift. E ao chegar no Brasil, estávamos em São Paulo, nós decidimos fundar a M-Designs ali na sala de casa, programando horas a fio, fazendo reuniões, correndo atrás, e abrimos nosso primeiro escritório lá, foi bem arrumadinho, né? Super pequeno, tinha 31 metros quadrados. Hoje, somando as duas áreas, a gente deve não, com certeza tem mais de 500 metros quadrados construídos. Imagina que eram 31 antes. A Hannah arquiteta, porra, ralou muito para fazer caber ali todo mundo naquele espaço, mas era, pô, bem bonito e era um sonho ali se materializando. Trabalhamos duro e através das parcerias com clientes, né, a nossa empresa ela é voltada para o desenvolvimento de soluções corporativas, apesar de a gente utilizar essa tecnologia real time, né, os motores gráficos e desenvolver experiências gamificadas, a gente está muito voltado para a solução de problemas corporativos, especialmente na indústria que a gente chama AEC, né, uma categorização que vem da Autodesk, que é arquitetura, engenharia e construção, né, construção civil. E por fim, em função do relacionamento e de anos de projetos exitosos aí com uma outra gigante empresa mineira, que é a maior da América Latina, que é a MRV, a construtora, né? A gente veio para Belo Horizonte para ficar no espaço de inovação que chama Orb, e fomos evoluindo para o nosso escritório próprio, do cowork para o escritório próprio, do escritório próprio para um escritório próprio bem maior, e agora a gente está aqui onde está. Né? Não vou dar spoiler, no futuro a gente vai falar um pouco mais. Aqui está a nossa equipe, hoje a gente é por volta de 70 pessoas, temos muitas vagas em aberto, então talvez até o final do ano a gente vai beirar ali as 100 pessoas, tá? Poxa, eu tenho muito orgulho dessa galera toda aí, tem muita gente que está desde o início, a gente já tem até um moleque aqui com a gente que veio lá de São Paulo, virou mineiro, né? Tá até hoje conosco. E nada disso é possível sem as outras pessoas, né? Então, somos nerds, isso é a grande maioria de nós somos nerds, gostamos de videogame, temos uma cultura tech, startupeira mesmo, startupeira raiz, que desde o nosso dress code ser extremamente flexível, já foi mais, hoje a gente está na sede de um banco, então não tem algumas pequenas regras, mas é super tranquilo, é um ambiente muito legal e ao mesmo tempo startupeiro, trabalha muito e faz muita coisa, tem que aprender muita coisa nova, tá? Vou passar um pouco aqui sobre os departamentos e os times. Então, a gente tem um time de arquitetura, uma vez que a gente está orientado para essa área de construção civil, né, engenharia. Então, temos arquitetos fantásticos. Hoje, no total, aqui na empresa, no setor de arquitetura, nós temos ali 6 arquitetos. Estamos contratando agora alguns estagiários. Nossa empresa nunca lançou mão dos estagiários. A gente começamos com o primeiro estagiário, tá? Que é até o Paulo, que é de Ciências da Computação aí da PUC mesmo. É um moleque muito bom. Passou num crivo aí de mais de 130 pessoas, a gente ficou com ele. Começou há pouco tempo, mas bem promissor mesmo, né? E além de arquitetura, a gente vai ter o setor de arte e design, atualmente é o maior, tem mais de 25 pessoas, né? Então vai envolver ali, inclusive arte, level design, environment artist, a parte de animação, temos primeiro o animador full time, mas a gente tem mais umas 2, 3 pessoas fazendo tendo uma mobilidade interna para essas demandas de animação. A gente tem até uma curiosidade que uma brasileira que é coordenadora na Pixar, lá em Los Angeles, ela fez algumas animações para nós, né? Eu até acabei fazendo um relacionamento muito legal, direto com ela. E, enfim, ela é um parâmetro para nós, né? Ela está lá na Pixar, desenvolvendo os grandes projetos aí de animação, né? De animações de filmes, né? E seguindo, a gente tem o Virtual Production, é um grande orgulho nosso também, foi um co-investimento junto ao Inter, porque foram muitos milhões para poder construir e comprar os equipamentos de última geração. O que tem de mais moderno em Minas Gerais, não tem nada. Quem quiser trabalhar com produção virtual, então real time,
né, motores gráficos orientados à produção audiovisual, lives, e uma gama infinita de possibilidades, assim, em Minas Gerais, com certeza. No Brasil, a gente vai ter ali alguns, tipo a Rede Globo, então muito maior, mas em termos de modernidade, basicamente não tem nada mais moderno que a gente poderia ter aqui, tá? Então aqui a gente tem o QA. Esse cara é um cara que vai tá construindo o conteúdo programático que a gente vai ter nos 6 meses. Vocês vão entender que a gente vai ter o programa aqui, IM Learning aqui. É o Lucas, é um cara bem bacana. Ele finalizou mestrado em física. É um cara que, porra, poliglota, fala mandarim, fala chinês. Inclusive, estou para testar ele com um parceiro que a gente tem de um projeto lá em Taiwan. E vocês, então, estão em boas mãos, tá? Está construindo um programa bem legal, junto com outras pessoas, é claro. E, por fim, as áreas de back-office, como administrativo, financeiro, recursos humanos, marketing, enfim, a gente vem aprimorando toda a rede de suporte ao negócio e ao desenvolvimento de produtos né, venda de serviços, para que a gente tenha uma puta infraestrutura. O próprio Thiago, que veio ali de sucesso do cliente, hoje cuida de toda a parte assim, de TI interna, né, infraestrutura da empresa. A gente conta hoje, graças a Deus, com todos os melhores equipamentos. Nada disso vai ser um gargalo, tá? Para a galera que quiser trabalhar conosco aqui, a gente tem o que tem de melhor, desde dos esqueci o nome do equipamento, gente, da Synology, que é para controle e tráfego de dados, os próprios servidores, as render farms internas, enfim, as próprias estações de trabalho. Tudo é voltado para que isso não seja impeditivo para vocês desenvolverem o trabalho ou aprenderem aqui com a gente. Então, toda a galera do comercial, estamos vendendo projetos, estamos num processo de internacionalização para os Estados Unidos. A priori, já fechamos projetos nos Estados Unidos, a gente já fez as primeiras entregas para uma empresa muito famosa, referência global lá de Los Angeles. Já fechamos com uma construtora dos Estados Unidos. Estamos apresentando esse case hoje. O Igor, que é o CEO da empresa, está entre hoje e amanhã apresentando. Ele é um dos feature speakers na Autodesk University. É o maior evento do gênero no mundo. E ele, graças a Deus, está com a maior sala, falando sobre workflow de produção em real time, voltado para VP esse ano, mas ele já falou para outras aplicações, né? Então, assim, tem tudo a ver com grande parte que vocês fazem, ou a galera aí de exatas e ciência da computação, dados, etc. Enfim, que está aqui assistindo a gente, acho que tem muito a ver com a ambição de quem está aqui. Inclusive, a gente tem hoje um cara fazendo toda a parte de data, tá? Analytics, enfim, como o próprio Marcelo depois ele vai explicar melhor. Aqui, né, algumas das pessoas aí de programação. Então tem mais gente, o próprio Marcelo não está nessa foto, mas essa foto ficou maneira, a gente colocou. Não me perguntem por quê, mas tem um berrante aqui na empresa, de vez em quando ele soa, por vários motivos que eu não posso falar. O RH não permite, mas é muito divertido. E aqui eu vou passar para o Marcelão, aí ele vai falar um pouco como que surgiu essa tecnologia e fundamentar um pouco para vocês aí, para poder, enfim, ficar interessante o nosso papo. E depois a gente vai passar para falar sobre esse programa meu, essa oportunidade que seria para trabalhar aqui. Marcelo, pode pedindo para eu passar, tá? Se for necessário. Beleza. Manda ver. Fazer uma breve apresentação aqui primeiro. Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu sou analista, programador há mais de 10 anos. Eu era programador Java, na verdade. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu atuava no ramo de seguros, né, dando assessoria para os softwares das empresas nesse ramo. Mas sempre me interessei aí por games, acho que como muito programador.
E comecei a estudar por conta própria algumas tecnologias, como a própria Unreal, a Unity, algumas outras bibliotecas também, de outras linguagens, em Python, Lua, C++. E aí eu consegui uma oportunidade aqui em Belo Horizonte, né, na IN, uma oportunidade que eu considero bem rara no Brasil. E participei de um processo seletivo, e assim que eles me aprovaram, eu não perdi tempo e vim do Rio de Janeiro para cá exclusivamente para trabalhar com eles. Um pessoal super bacana. Eu falo assim para mim mesmo que aqui é a família que eu não tenho do Rio, né, que eu não tenho aqui, que é bem esse clima. Por aqui é todo mundo muito próximo, um clima bem descontraído, bem legal. E acho que eu estou me dando super bem aqui, ainda mais por ser uma startup também. Você cresce rápido. O Igor, que é o nosso diretor aí, o idealizador, junto com a esposa dele, ele enxerga as skills nas pessoas e ele gosta de dar a liberdade da gente trabalhar na parte onde a gente mais tem afinidade, né? Apesar de ser programação, tem subdivisões aí dentro. E, bem, tá bom de apresentação, vamos lá. Como nasceu a tecnologia XR? Para quem não sabe, é Extended Reality, né? Seria a realidade estendida. Pode avançar aí, cara. Bem, em 1968, o Ivan Sutherland ele desenvolveu o primeiro head-mounted display, que seria, no caso, um óculos de realidade virtual acoplado na cabeça, né? Porque tiveram algumas adaptações, assim como hoje em dia ainda existe. Há quem simule isso no celular, não é bem um dispositivo de realidade virtual, mas nesse formato foi o primeiro. 5 anos depois também ele tem inventado o primeiro software CAD, né, que era o Sketchpad. Na foto aí de cima a gente está vendo ele manuseando, que nada mais era do que uma mesa digitalizadora, um equipamento gigante ali para sair uma telinha. Hoje em dia a gente tem essas mesas só no próprio tamanho da tela. E era bem simples, mas já tinha alguma eficiência. Ele conseguia desenhar linhas e depois ele, por exemplo, conseguia, se alguma linha ficasse torta, ele conseguia arrastar ela, deixar ela certinha. E esse óculos aí, no caso, ele não foi comercializado, era só um objeto de estudo, até mesmo por causa do peso. Ele precisava ficar suspenso por uma haste, que era bem impossível aí de alguém usar isso recreativamente, por exemplo. Era só para início de estudo mesmo. Pode avançar para o próximo, Ricardo, por favor. Avança desse daí também. Esse vídeo vai estar... Esse é o Timothy, né? É importante falar dele. Tá, não, desculpa, pode deixar mesmo, se quiser deixar na foto, mas enfim, eu vou... Tem uma hora que aparece a imagem dele e... esse rapaz aí. Esse cara é um figuraça, ele é bem conhecido, não só no campo de realidade virtual. Uma curiosidade também, ele era amigo do John Lennon. Para quem o John Lennon fez a música Come Together, é uma música nonsense, que tem a ver aí com que ele ficou famoso. Ele era um psicólogo, seguia a área acadêmica de psicologia, mas acabou sendo muito conhecido pelo estudo utilizando psicotrópicos, onde ele dizia que tinha uma expansão da consciência dele. E depois de um tempo seguindo com isso, e inclusive ganhando muita notoriedade, ele chega a ser preso e depois ele busca uma forma legal de você ter uma expansão da consciência, e ele enxerga isso na realidade virtual. Até então não tinha esse nome ainda, mas nessa proposta. Pode avançar aí, Ricardo. Bem, e aí, alguns anos depois, John Walker, que é o fundador da Autodesk, ele, inspirado lá
pelo Ivan Sutherland, que foi o rapaz que inventou o primeiro software CAD e o primeiro óculos em formato HMD. Inspirado por ele, eles criam esse projeto, né, que é o Cyberspace, disponibilizam esse Developer Kit, que o Timothy Leary, o rapaz que eu estava falando agora anteriormente, ele chega a fazer parte desse projeto, ele chega a utilizar esse óculos e enxerga esse projeto como o mais próximo do que ele queria realmente, de uma forma de expandir a consciência, sem ser, no caso, pelo uso de substâncias. E ele já tinha esse formato bem parecido, pelo menos na ideia com o que a gente usa hoje em dia, sendo que a gente tinha limitação de hardware. Tem um 486, que era o computador de ponta da época, mas que, enfim, deixava muito limitado. Pode avançar uma aí? Bem, aí no caso é mais uma demonstração da usabilidade da realidade virtual do equipamento. Você vê que é uma ideia exatamente do que a gente tem hoje em dia, um óculos, em que você é transportado para um ambiente totalmente virtual, sendo que aí no caso eles usavam também, tem a raquete eu creio que seja algo bem simples, mas tinha uma luva, e essa luva hoje em dia ela não é mais necessária, já que a gente tem tecnologia e algoritmos de imagem para detecção de movimentos, hand tracking, né? Para reconhecimento de sinais com as mãos, ele reconhece todos os dedos em suas mãos, então é um device a menos que a gente precisou, mas novamente limitado pelo hardware. Você vê na parte da direita, jogando tênis ali com uma bola quadrada, né? Hoje em dia isso já está bem melhor. Pode avançar aí, por favor. A gente vai dar aí um pulo aí para a visão do futuro, que no caso é hoje em dia, né? Falar de realidade virtual propriamente dita, que até então era a história. A realidade virtual, ela nada mais é do que, através de um dispositivo de realidade virtual, um óculos, você é transportado para um ambiente totalmente virtual. A gente coloca o óculos e a gente não enxerga mais nada da nossa realidade, simplesmente o que está programado ali visualmente. Como aí no caso do exemplo que está sendo utilizado aí na área de medicina. Inclusive, aproveito para falar que a gente tem um produto de uma empresa de Taiwan, na área de odontologia, onde a gente simula 3 procedimentos cirúrgicos, que no caso eles queriam para poder dar a instrução de como utiliza o produto lá que a empresa que eles inventaram, um produto para essa área de odontologia. Pode avançar? Bem, realidade aumentada, acho que a maioria conhece, acho que o maior exemplo é o Pokémon GO, que foi um jogo que fez muito sucesso tempo atrás, ainda faz, mas não está mais no hype, que é você enxerga a sua realidade através de um dispositivo que não é um óculos 3D, o mais comum aí é o celular, e através dessa tela você vai ver algo adicionado a essa realidade. Você pode ter interação, né, mas através do dispositivo. Pode avançar? E a realidade mista, ela é muito confundida como uma mistura da aumentada com a virtual, mas na verdade eu deixaria a aumentada de lado e focaria só na virtual. Mas qual é a diferença, né? Na virtual, você tem um ambiente totalmente virtual, onde você consegue interagir com ele, e na mista você tem o seu ambiente real com elementos virtuais, onde você também consegue interagir. A diferença é essa, que você está num ambiente e você precisa de um dispositivo de realidade virtual. Não é um celular, é um óculos, um VR de fato. E um exemplo que eu uso para ficar mais fácil da gente entender, o Quest 2, que é o óculos que o antiga Facebook, agora Meta, que eles produzem, que é o que a gente usa,
não tenho nenhum bem próximo de mim aqui, senão eu mostrar. Depois eu posso até pegar para mostrar. O Ricardo tem um ali na mesa dele, aquele ali. Bem, esse óculos eu tenho na minha mesa normalmente, que eu não estou na minha mesa agora. Minha mesa não tem webcam. Programadores são seres que ficam escondidos nas sombras. Mas enfim, a gente tem vários óculos lá. E esse óculos, assim que a gente coloca ele na cabeça, ele detecta que a gente está num ambiente diferente do que foi utilizado pela última vez. Ele abre uma tela para você desenhar uma grade de proteção. É uma grade para definir um limite de espaço para você acabar não colidindo com algum objeto. E aí, para você definir essa área, você pode ir usando a mão ou o controle que acompanha o óculos. Você tem uma espécie de spray onde você desenha no chão mesmo, no chão real. O óculos tem várias câmeras na frente. E você desenha essa área e aí ele cria uma grade de proteção para quando você chegar perto, essa grade aparece e você tem ali a noção de que você está chegando perto de alguma coisa. Mas isso depois que você for rodar a sua realidade virtual. Mas nesse momento do desenho da grade, ele é uma realidade mista. Você está vendo ali elementos, você está vendo o seu mundo real, mas com elementos virtuais adicionados a ele, onde você está interagindo. Pode avançar aí, por favor. Interfaces 2D serão substituídas por mundo 3D, que irão se misturar com a nossa realidade. Bem, isso nada mais é do que a questão mesmo propriamente dita de interface. Atualmente, eu diria que quase 100% das interfaces que a gente utiliza são 2D. Né? Por exemplo, o mais comum aí é o celular, onde a gente tem um plano 2D. Ou, por exemplo, um computador. Claro que a gente tem os inputs aí, né, os hardwares, mas no fundo a gente está utilizando tudo para acessar essa interface, que é a tela do computador. Uma televisão também, por exemplo. Hoje em dia também tem aí as Smart TVs. E com o tempo a ideia é que isso vai sendo substituído, ou na verdade vai sendo adicionado elementos 3D em realidade virtual. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente não vai passar o vídeo aqui, né, mas ele vai estar disponibilizado aí e eu recomendo muito que vocês assistam um vídeo da Adobe sobre um concept de como seria esse futuro onde a interface 3D é popular. É muito legal o vídeo. E eu acho ele totalmente plausível, não acho que seja uma viagem do pessoal que está inventando isso. Bem, aí falando de metaverso, metaverso é um mundo digital. Isso é confundido facilmente com um produto, né? Tem gente que acha que metaverso é um produto do Facebook ou de alguma outra empresa. E não é isso. Metaverso é simplesmente um mundo digital. Se eu chego, por exemplo, e programo o meu universo lá, meu open world, onde cada um acessa ele, pode acessar. Não é um jogo. Está saindo a turma de inglês aqui agora, só um minutinho. Bem, e aí o que acontece? Essa interface 3D, conforme ela acontecer, você vai estar vendo elementos virtuais misturado aí com o seu real, no caso seria uma realidade mista, e isso que você está vendo não deixa de ser um metaverso também. Né? Avancei, por favor, Ricardo. É praticamente o ponto principal, eu acho, de tocar no assunto metaverso aqui. Bem, agora eu teria um vídeo aí para demonstrar. É um vídeo bem curtinho de o pessoal correndo com óculos 3D e se vendo dentro de um jogo. Bem, e aí vem os sentidos, no caso, com que a gente lida, né, que é a visão e a audição. Está no próximo quadro aí, no próximo slide.
E falando um pouquinho aí da história do VR, a gente mexe com visão e audição. Antigamente existia uma ideia, o pessoal junto do VR, eles desenvolviam espécies de máquinas que soltavam odores, tinham combinações de perfumes e eles tentavam combinar isso também com luvas que travavam quando você encostava, tocava em algo. Mas, enfim, isso envolve mais dispositivos e não é a ideia é tornar isso o mais simples possível para que um dia seja fácil e acho bem claro que um dia também os óculos, apesar de hoje terem esse formato maior, você tem que ajustar ele na cabeça, daqui a um tempo é uma ideia meio Black Mirror, né? Ele vai ser como um óculos de grau, até mesmo uma lente. Claro, isso é uma visão bem para o futuro. E aí teria o vídeo que eu conversei, que aí mostra uma pessoa acordando, e ela vai na casa dela e ela começa a conversar com uma espécie de guia 3D que coloca o nome nas pessoas, ela olha na janela e vê o que está acontecendo, ela de bicicleta tem um GPS desenhado no chão, é bem legal, vale a pena ver. E aí agora passar a palavra aí para o Ricardo de novo. Beleza, pessoal. Obrigadão, Marcelo. Enfim, de uma pessoa que trabalha. Eu vou passar esse vídeo da Adobe, ele é sensacional, mas a gente vai ter que passá-lo, né? Por causa da execução mesmo. Eu vou passar rapidinho aqui, isso é super importante, né? A gente teve todo um trabalho para fazer esse Golden Circle, que fala muito do nosso propósito, como que a gente trabalha em cima dele e o que a gente faz. Então, eu sempre repito o seguinte, que eu acho o meu irmão assim um cara muito apaixonado. Em alguns momentos eu achei até que beirava assim, a inocência, mas hoje, depois da gente materializar tantos sonhos e concretizar tantas coisas, eu vejo que para a gente se mover, né, e para a gente seguir em frente, ser bem-sucedido, a gente precisa acreditar e ter grandes ambições e levar a sério isso daí. Então, quando a gente fala que o nosso propósito é ampliar a capacidade da mente humana e a gente respeita muito aqueles caras lá que o Marcelo falou, o Ivan Sutherland, o Timothy Leary, o John Walker, enfim, tem um outro cara que escreveu aquele paper super famoso, Through the Looking Glass, fala de cyberspace, caras que inspiraram aí gerações de autores de ficção científica, caras que construíram grandes empresas. A Autodesk é só a maior, né, detém quase que por uma competência tecnológica e o monopólio de alguns softwares. Então, assim, tudo que vem de Hollywood, 3D, os próprios games usam ali o Maya, o 3ds Max, né? Você tem hoje, beleza, tem um Blender aí, mas são caras que edificaram esses conceitos e, assim como o Timothy Leary vagou desde os psicotrópicos até o XR, né? As realidades estendidas. O nosso objetivo, como eles, é ampliar a capacidade da mente humana, né? Então, quando a gente proporciona experiências para pessoas com dificuldade de mobilidade, quando a gente aproxima, né, milhões de toneladas, que é um estádio, uma arena esportiva, e a gente leva ela para todos os lugares, quando a gente possibilita simulações, a gente fala de digital twins, então a gente está realmente fazendo isso, né? Contribuições singelas, outras mais revolucionárias, mas é o que a gente acredita e a gente quer que, pô, incentiva demais vocês a participarem desse processo que a gente está fomentando, mas também acreditem, sabe? E a gente faz isso, né, através unindo tecnologia e arte, que acho que é um grande privilégio. Quando o Marcelo fala aí, um cara que veio aí do hardcore aí da programação, veio do Java, trabalhando com segurador e tal, e é uma das pessoas que a gente reconhece aqui, entende qual que é o privilégio, porra, de ser um nerd igual a gente,
A gente fala aqui nos tempos vagos de videogame, etc., e poder estar trabalhando com motores gráficos, poder estar trabalhando com essa tecnologia, né, eu acho que é um grande privilégio. Enfim, ainda que não seja com entretenimento, mas assim, é com a tecnologia em si, né? E tem um futuro brilhante, né? Um futuro de participar de mais uma revolução que vai acontecer no mundo. E a gente cria experiências 3D com sensação de presença que geram valor para os nossos clientes. Então, assim, a gente vai estar sempre respondendo essas perguntas aqui e tentando ser fiéis a elas, tá? Nosso propósito não tende a mudar, mas como a gente faz e o que a gente faz, ele pode evoluir com o tempo. Então, aqui eu vou apresentar alguns projetos icônicos. Desculpa aí os cruzeirenses, mas a gente acabou tendo o Atlético Mineiro e a Arena MRV como um projeto excepcional, onde a gente tem um gêmeo digital que foi implementado numa experiência de visitação do estádio, depois uma ferramenta de vendas para os camarotes, para as cadeiras cativas. A gente está agora no próximo estágio, já no terceiro estágio de projeto, e isso aí está migrando. Não posso falar, tem coisas que são top secret ainda, gostaria de falar, mas para um projeto extremamente ambicioso, de longo prazo, super bem sucedido, tá? Então, porra, até para vocês entenderem, um camarote no estádio é quase 2 milhões de reais. Então, ele não é um investimento pequeno, né? Principalmente que a gente não está falando da casa que a gente vai morar, a gente está falando de camarote para assistir jogos e eventos, né? E vendeu só todos. Nossa ferramenta foi extremamente aclamada e bem sucedida no propósito que ela se propunha. E eu acho que foi uma experiência assim muito divertida de se trabalhar. Estamos aí vários estágios fazendo iluminação, portando para o Quest, que é um hardware mobile. Então, assim, eu só de olhar, eu fico bastante assim excitado com isso daí. Vou passar os vídeos, tá? Tem vários vídeos legais. Assim, sentiu demais que vocês vejam. Tem um outro projeto, né? A gente tem uma indústria química alemã, a BASF, né? É a maior do mundo, indústria química pesada. Ela adquiriu a empresa brasileira chamada Suvinil, que é de tintas, né? Principalmente tintas, enfim, desde o branco básico, de grande volume, até tintas decorativas. Eles produzem tintas automotivas, fornecem para as grandes montadoras do mundo. Enfim, é um mercado muito interessante, multibilionário, muito legal, e tinha um problema bem grande de materializar o produto deles. A realidade virtual respondeu de forma magnífica, tá? Ganhou um prêmio, chama Popeye. Ele é Pop Eye, né? Não é Popeye o marinheiro. E ele é um prêmio de trade marketing, a gente foi grande vitorioso na época que a gente lançou esse produto. Ele está também aí em novos estágios, alçando novos voos. Então, assim, isso é muito importante aqui na empresa, porque os nossos produtos persistem, os clientes se mantêm fiéis e eles tendem a evoluir. Então, isso é muito legal. Eu vou passar o vídeo também dele. Ele, além de estar na realidade virtual, está também para download na internet, a versão desktop. Por fim, a gente tem aqui o Edenverse, que é o nosso workflow aí, um pré-SDK, né, um kit de desenvolvimento de software. Então, a rapaziada tá trabalhando aí na componentização de todo o acervo lógico e criação de features. Então, features viram componentes, componentes que derivam inúmeros features, features, né, características e funções aí. Então, isso tende a evoluir, a gente tende a ser, né, eu vejo o pessoal falando muito em design pattern, engenharia e arquitetura de software. Então, assim, todo conhecimento acadêmico aí que vocês estiverem vendo, vocês vão aplicar, tá? Então, boas práticas de desenvolvimento, organização pessoal, clean coding. Então, tudo isso super importante. Nosso time está evoluindo. O Marcelo, inclusive, é um cara que, nos comentários e apresentações que eu tive a oportunidade de ver, um cara que vem tomando para si, não estou rasgando seda, mas eu acho que é assim, um dos programadores nossos que a gente pode ressaltar que é um startupeiro mesmo, vem pegando responsabilidades, desenvolvendo, né, isso daí. Tem uma curiosidade que a gente tem um teste de lógica que a gente aplica, e ele tirou 10 no teste de lógica, o cara é bom. Aqui tem algumas renders, tá? São renders que vêm de cenas em real time,
cenas preparadas para real time, não são renderizações offline, tá? Tanto que vocês vão ver que para o hardware mobile, uma mente mais perspicaz pode ver alguma facetação num asset ou outro. Mas assim, já é uma grande evolução desde o Paul Walker lá, né? Uma parte até que a gente está devendo um pouco mostrar, que é um pouco do Real-Time Virtual Production. É muito legal, tá? O laboratório aqui é muito bom e eu vou entrar um pouco na nossa infraestrutura e como que é o programa da gente. Então, a gente está aqui na Barbacena 1219, no bairro do Santo Agostinho, região bem central de Belo Horizonte, no prédio sede do Inter, que não é apenas um banco, mas um ecossistema completo aí de inúmeros serviços e produtos, tá? Somos a única empresa que está aqui, então é o prédio mais moderno de Minas Gerais. Tem uma acreditação, por exemplo, que chama LEED Gold, que ela tem a ver com sustentabilidade e modernidade mesmo do edifício. O Inter ocupa todos os 24 andares. Nós da IEM estamos, o laboratório é alocado no segundo andar, mais o terceiro andar todo. Né? O segundo andar ele tem um pé direito duplo ali de 12 metros. Então, porra, é muito maneiro. E o terceiro andar, enfim, é nosso, a gente tem a nossa estrutura aqui, estamos crescendo, vamos conseguir abrigar aí essas 100 pessoas, tá bom? E um dado muito importante essas vagas para esse programa, elas são presenciais, tá? Não temos nada contra o trabalho remoto, mas uma empresa de crescimento rápido, inovação e com a demanda que a gente tem de tráfego de dados e etc., as estações específicas de trabalho, etc., ainda não temos infraestrutura e achamos que é muito mais produtivo estarmos trabalhando localmente, tá? Mas não descartamos e vamos trabalhar também para estarmos habilitados para trabalhar remotamente no futuro, tá? Toda a infraestrutura é impecável, a gente tem um andar inteiro gigante, só com sala de reuniões, um auditório, a gente tem um café no 24º andar, a gente tem esse café aqui que fica no segundo andar, maravilhoso. Então, inclusive, deixando claro, quem curtir café expresso da máquina, moído na hora, é por minha conta, ninguém paga café aqui, eu pago café para todo mundo, quantos quiserem tomar, tá? A gente tem no 24º também, aqui é uma foto do nosso escritório, ainda com as divisórias de acrílico, em função da pandemia, que devem permanecer. Né? A nossa estação começa a partir do i7 HK, né? 7ª, 8ª geração, não lembro agora, e uma 1080, que fica ali naquela backpack, que é um hardware da HP, monitores ultra-wide, todo mundo sempre opta por 2. Enfim, a gente fez uma parceria com a HyperX, então teclados e mouses são da HyperX, coisa top, as cadeiras são gamer. Tá aqui umas belezinhas que a gente ama, né? As fontezinhas ali, a Dark Power 1200 watts, centenas de gigas de memória RAM, as RTX 3090, 24 GB de DDR5, os Threadrippers de 156 núcleos, se eu não estou enganado, cada um. A gente tem 2 caminhando para um terceiro agora. Então dão 256, né? São 128 núcleos cada um. 256 no total. Então, assim, infraestrutura é básico, mas não é um gargalo para nós. A gente conta com a galera. Aqui é a nossa copa, a gente tem uma copa só nossa, apesar de ter toda essa infraestrutura do prédio que nós temos direito ao uso, tá? Tanto salas de reuniões quanto os cafés. Então, lá em cima, no café do 24º andar, inclusive, tem campinho de golfe, fliperama, pimbolim, dá para marcar para fazer massagem, dá para cortar o cabelo, mulherada fazer unha, enfim, é muito maneiro ter uma vista 360 da cidade inteira, porque a gente está no bairro alto e é um prédio muito alto, muito bacana, tá? Aqui um pouco o nosso laboratório, tá? De novo, porra, sensacional, acho que até as fotos nem conseguem mostrar o quão legal ele é, algumas produções, tá? Esse é um laboratório que não tem fim comercial tão grande, ele está aqui para servir como P&D, empoderar a gente, principalmente empoderar o Inter e servir ao Inter, produzindo conteúdos assim, os melhores que a gente tem no Brasil. Esse é o nosso objetivo.
De novo, aqui um pouco da infraestrutura já evoluiu muito. O tal da Synology são os NAS, né? Enfim, a gente investiu pesado para esses servidores de dados locais e todo o trânsito dos dados, segurança, né, da rede, enfim. E falando do programa mLearning aí de programação, eu vou chegar aqui, a gente fez um primeiro programa, da primeira turma foi com arte, tá? A galera passou, eram 5 pessoas, ficaram 4, tá bom? E, assim, a ideia é justamente essa, ver o match entre nós e a galera que vai ficar e trabalhar com a gente, tá bom? A gente tem essa nova turma, ali vocês vão ver, tem o Júlio, outro programador nosso, o Igor e a Hannah, né? Eu quero falar antes de continuar que a gente tem o conteúdo que a gente vai abordar, então técnicas de programação, matemática básica, estatística descritiva, física, mecânica de partículas, cálculo numérico, matemática discreta, estrutura de dados 1, 2 e 3, algoritmos, engenharia de software, arquitetura de software, design de sistemas, design patterns, engenharia de computação. Não se assustem, não é um curso universitário extenso, mas a gente quer tangenciar as noções que são importantes para que vocês vão além, você está entendendo? Para que quando vocês cliquem nos botões ali dos softwares, vocês não estejam só reproduzindo um comando sem saber o porquê, mas vocês saibam o que vocês estão acionando, tanto na lógica de como os softwares funcionam, mas as demandas de hardware também associadas a isso. Então, isso é super importante, tá? O Darth Vader é um mascote nosso aqui, veio lá de São Paulo. Ele vai sempre andando aí, mas ele dá as boas-vindas a todo mundo que chega. É importante falar, né? A gente selecionou aí uma gama ampla de cursos, porque eu acredito demais na capacidade individual das pessoas. A gente valoriza muito a formação acadêmica, mas assim, acho que por fim, a capacidade individual, o interesse, o esforço de cada um é que vai determinar isso, né? O valor da bolsa é muito bom diferenciar isso. Ele é R$ 1.000, mas ele é R$ 1.000 porque é um curso, então eu estou querendo pagar vocês, eu quero pagar os grandes talentos para que vocês estudem. Então, geralmente a gente paga para estudar. Aqui eu estou querendo pagar vocês para estudarem, porque eu acredito que vocês vão ser diferenciados, tá? E no fim, vocês sendo integralizados num programa de estágio regular ou CLT, quem dispuser da energia, do horário, do interesse, isso vai ser ajustado, tanto a bolsa de estágio quanto o CLT. A gente tem todos os benefícios aqui, um excelente plano de saúde, a gente tem o vale-refeição, 550 e poucos reais, deve aumentar ano que vem, tá? E, enfim, a gente tem vários outros benefícios, vocês são bem jovens, mas a gente tem benefícios super diferenciados para maternidade, paternidade. A gente está estudando de Gympass para academia agora. A gente está com novas propostas, inclusive de benefício mesmo. Tem para psicólogo, enfim, tem várias coisas legais. A gente é uma empresa que dá benefícios muito além da média, mesmo das empresas de tecnologia, tá? Eu não recordo todos aqui, mas a gente tem ações de aniversário, porra, tem futebol sexta-feira, mesmo pra galera, todo mundo é perna de pau, é tranquilo. Na verdade, a gente tem uma menina aqui, uma líder de arte, que ela é a melhor, que joga a melhor bola que todo mundo. A Letícia. Oi, Mas Ricardo. assim, pode falar. Agora tá rolando também um videogame lá em casa, algumas sextas-feiras aí, do Aí, ó. pessoal que não tem capacidade de futebol tipo eu. A gente vai pra lá jogar no virtual. Porra, tem muito videogame e assim, tem também a galera que joga RPG sexta-feira aqui até 4 da manhã. É foda. A galera mestra ali, tipo, tem uma super produção, bicho, é sinistro, tem pizza, cerveja. Então, assim, a gente é uma startup, a gente é muito orientado ao trabalho, óbvio que esses aí são momentos de descontração e brincadeira, de aproximação da galera, mas, assim, é importante, tem que ser alta performance, tem problema, tem evento, a gente está num evento agora nos Estados Unidos, como eu falei, então, porra, deploys, builds de software, o pau torando, meu irmão. Mas assim, a gente quer uma galera vibe positiva, bacana aqui. Eu queria comentar um pouco, fazer uma propaganda antes de falar aqui das etapas, né? O meu irmão, o Igor, assim, acho que é um grande privilégio, sim. Não é porque é meu irmão, porque não sou eu que estou falando, mas é um cara
reconhecido nesse mercado por profissionais líderes globais na Unity. Ele tem contato com um cara chamado Paul Kind, que é um dos magos da Epic Games, entendeu? Tipo assim, o cara é foda, entendeu? Tem o Bruno Landry, que saiu da Autodesk, está na Unity hoje. Tem o David Maynard, que é um líder global de iniciativas da Unity. Tem mais uns 2 caras na Unity muito fodas. O Bruno é um cara fudidaço, foi líder global e o owner do 3S Max por muito tempo. Então, assim, enfim, colaborou com a gente no Japão. Porra, tem coisa pra caralho que o Igor fez, né? A última que a gente teve uma reunião sensacional com a empresa chamada Magnops lá em Los Angeles, a empresa cujo proprietário é o ganhador de Oscar e um dos magos do VFX, né? Trabalhou com grandes diretores de Hollywood. Então, assim, eu acho que, porra, suguem, venham para cá para sugar e extrair o máximo uns dos outros, do Igor, dos seus colegas, que a gente tem gente aqui tão quanto talentosas, você está entendendo? E, por último, aqui a gente tem as etapas, né? Então, a gente tem inscrição aí até o dia 5 de outubro, período de inscrição. O professor vai colocar na tela logo mais aí até, desculpa, aqui vai colocar o link no chat, né? Para vocês acessarem e se inscrever. Eu recomendo demais, porra, eu estimulo vocês que têm interesse, que têm um match com isso daí, a fazerem as inscrições, tá? E aí a gente vai ter essas próximas etapas, então a gente tem ali no dia 8, 10, sábado, no teste de conceito e técnicas de programação, relativos a algoritmos, estrutura de dados 1 e 2, ou seja, essa é uma prova do programa Level Up da PUC, tá? É uma prova aí interna de vocês, dimensionada aí para a capacidade e o curso de vocês, tá bom? Mas ela vai ser ali qualificatória, tá? No dia 14 do 10, a gente vai ter essa divulgação dos alunos que vão para a próxima fase, então a gente estava aí com mais de 150 inscritos, e acho que 160, mas assim, a gente vai selecionar 30 pessoas, tá? Para a próxima fase, que é a fase de projeto, mais entrevista, mais a dinâmica, que vai ser um mês, onde a gente vai ter algumas atividades práticas, vão ver algumas demandas de estudo versus atividades práticas, né, que a gente vai ter aqui, vão ser feitas remotamente, tá? Até porque são 30 pessoas. Vão ver, algumas pessoas vão acompanhar vocês no decorrer desse programa, e aí a gente vai conduzir de maneira fracionada algumas dinâmicas, então deve ter 3 encontros com 10 turmas, com 3 turmas de 10 cada, para fazer algumas dinâmicas de grupo e entrevistas ali coletivas, tá? Para que a gente possa, ao final, selecionar 10 pessoas, tá? Para estarem participando do IM Learning, que é esse programa que tem todo aquele conteúdo programático lá ao longo de 6 meses. E deixando muito claro, a gente quer contratar as 10 pessoas, então dos 10 a gente quer que sobrem 10 mesmo, só depende de vocês. Então, finalizando aqui. Olha, cara, Massa, uma observaçãozinha. Tipo, professor, nessa etapa de projeto aí, a gente vai disponibilizar uns links com material e a gente também vai estar aqui para tirar dúvida do pessoal aí também, nessa etapa aí do projeto. Perguntas e tal, a gente vai estar aí disponível para responder. Show de bola. Olha só, já temos uma dúvida aqui. O nosso tempo tá super corrido, mas o Bernardo já mandou uma pergunta ali, perguntando se todos passam para essa fase do teste. Sim, a fase da prova, desse teste de conceito, que é uma prova que vocês fazem online, todos os alunos, né, os 160 alunos que estão inscritos, né, se fizeram a inscrição corretamente, preencheram os dados, estão com matrícula corrente, né, nesse semestre de 2020, segundo semestre, 2022, segundo semestre, enviaram o SGA, ou o histórico do SGA, né, para alunos que estão a partir do segundo período, né, vão receber o link para fazer a prova. Depois da fase da prova, é que esse universo dos 160 alunos, 180 alunos inscritos, vai ser reduzido para uma turma de 30 alunos. Essa turma de 30 alunos é que vai, a partir do dia 14 ali, ó, seguir adiante, né? E lá no dia 22, essa turma de 30 alunos vão ser selecionados 10, que vão ingressar com os meninos da IM Designs para ficar os 6 meses com a bolsa dos R$1.000, fazendo o programa de formação deles.
beleza? Vamos abrir. Gente, a gente tem espaço aqui para mais uma dúvida, né? Que já são 7h54, a gente tem que fechar aqui cravadinho, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer abrir o microfone ou quer mandar no chat aqui? Eu já vou começar aqui fazendo os agradecimentos. Ricardo, Marcelo, todo mundo que esteve com a gente aqui hoje à noite. Foi muito bom, a gente conseguiu levar e deixar gravado também todo esse conteúdo que a gente passou a última semana visitando as unidades, né, e fazendo presencial. Agora a gente tem essa versão também gravada aqui, que a partir da manhã está disponível. Se por um acaso algum colega de vocês perdeu, manda o link do ICEI Talks, que amanhã já está disponível essa gravação. O Léo está perguntando aqui, é necessário algum conhecimento prévio na Unreal Engine para participar da fase de projetos? Não, Léo, é exatamente era o que o Marcelo estava falando. Vamos supor que você fez lá a prova de AED, né, lá, o seu histórico do SGA estava muito bom, você foi um dos escolhidos daqueles 30 alunos que vai passar esse um mês aí. Esse um mês que inicia no dia 17/10 e vai até 18/11. A galera da IM Designers vai passar. Aí sim, você vai instalar Unreal, baixar Unreal no seu computador e eles vão passar uma série de projetinhos que vocês vão precisar desenvolver, né? Vão dar o prazo para vocês fazer, vão marcar uns 2 encontros para vocês demonstrarem a evolução, tá? A fase que você realmente já tem que chegar, né, demonstrando alguma coisa, acabou a fase de projeto, esse um mês de projeto. Se você foi um desses 10 que vai ser selecionados para ingressar no programa dos 6 meses, é que você já vai ter que mostrar uma proficiência, né? É por isso que eles vão te avaliar durante esse um mês, tá? Beleza, beleza. Então, assim, já vai baixando a Unreal aí, né? Vai baixando a Unreal, instala ela, vai brincando aí com algumas coisas, né? Perfeito. A professora Michele, nessa fase dos projetos, os alunos terão alguma ajuda da empresa? Dúvida, sim, eles vão ter canal aberto para dialogar com o Marcelo, com os meninos lá da IM Designs que vão estar acompanhando e vão fazer 2 visitas, né? Acho que eles vão marcar 2 encontros síncronos online para poder tirar dúvida, lançar algum site que eles possam consultar, aprender alguma coisa específica. Por exemplo, vamos supor que vai lançar um projetinho que eles têm que montar um cenáriozinho, fazer uma câmera follow lá dentro, andar por aquele ambiente lá. Eles vão mandar uns links de materiais e tudo, canais de YouTube que a galera possa consultar. Tá? Então, vai ter canal direto com a IM Designs nesse um mês aqui, do dia 17/10 até 18/11. A professora Michelle está cobrando um aí da IM Designs com os alunos de sistemas, jogos, a galera lá do São Gabriel. Professora Michelle, pode Estamos deixar que a gente... disponíveis. Isso Vocês tá marcado. organizando aí, só falar com a gente. Perfeito, perfeito. Perfeito. Tá até um coraçãozinho aqui, pronto. Inclusive, viu, professores, pode ser algo a gente organizar periodicamente, sempre que vocês quiserem trazer o pessoal entrar aqui e a gente fazer um tour, você tá entendendo? Periodicamente deixar isso fixo. Acho que, independente do que for, eu acho bacana. Massa, massa. Obrigado, Ricardo, por essa abertura. A gente vai começar a articular isso aí internamente para ver como é que a gente faz esse movimento. Mais uma última dúvida. Temos 2 minutinhos aqui. Podemos fazer os agradecimentos aqui. Acho que fechamos. Bom, então para fechar no tempo certinho, Ricardo, Marcelo, todo mundo da IM Designs, nas 2 últimas semanas aí a gente andou arduamente pela PUC Minas, pelas unidades, a gente só tem a agradecer aí a parceria e desejar que o programa agora está com inscrições a todo vapor aí. Dia 5 aí a gente começa o processo de seleção dos 30 aventureiros que vão embarcar nesta aventura. Obrigado também a Carol, a Ana, que estão acompanhando aí de perto aí esse processo de seleção. Fica o meu agradecimento aqui em nome da PUC Minas, tá? Arraiz, Oi, professor. Valeu. tem mais uma pergunta aí no chat. Última dúvida. A prova de conceitos será... ela é uma prova... Léo, ela é uma prova fechada, né? ABCD. Vocês fazem pela mesma plataforma do ADA, né? Então, basicamente, se vier um código, ele vem na proposição, né, da pergunta, mas já vem com as respostas fechadas,
tá certo? Então você já vai ter o ABCD lá para escolher a resposta dele, se tiver uma parte do código, né? Então você não precisa programar, tá? Beleza? Pode participar. Se tiver conhecimento em algoritmo e estrutura de dados, Luísa, não tem problema nenhum, tá bom? A gente só coloca o conhecimento de AED, porque quando eu digo que eu quero o conhecimento de AED, vocês automaticamente já sabem que eu vou cobrar condicional, variável, repetidor, estrutura de código, classe, método, recursão, né? Então, vocês já sabem que isso aí tem que estar na cabeça, tá certo? Beleza, gente? Passar aqui para a palavra final aqui, Ricardo, Marcelo, podem dar o encerramento aí de vocês? Eu tenho só a agradecer de novo aí a oportunidade de estar falando, incentivar a galera a estudar aí para serem feras e tirarem boas notas. A gente quer o máximo de pessoas possíveis participando. Acho que vai ser uma experiência boa para todos nós, tá? E assim, quem não passar eventualmente, eu tiver muito no começo, tal, continuem tentando. A gente sempre tem vagas em aberto, tem mais de ano, tem vagas abertas. Então, assim, fiquem à vontade, tentar de novo, entrar em contato, falar com o professor Marcos, que tem um contato bem estreito com a gente. Então, assim, obrigado mais uma vez, boa noite. E o Marcelão aí. Marcelo, incentivo aí. Bem, incentivar o pessoal aí. Queria eu ter tido uma oportunidade dessas quando eu estava nos primeiros períodos da faculdade, lá em 2000 e... Melhor não falar não, né? Lá em 2006, quando eu comecei a faculdade de sistemas. E, como eu falei, saí do Rio de Janeiro aqui já, depois de carreira aí como programador de Java. Aproveitem, abracem aí a oportunidade e obrigado também pela oportunidade aí, professor e a PUC. A gente agradece. Gente, então, encerramos esse ICEI Talks de hoje. Fiquem com Deus e fiquem de olho nas programações do ICEI Talks, que a gente vai ter mais conteúdo bacana, mais tecnologia e mais oportunidades. Legal, um abração, pessoal. Tchau, tchau.